é a revelação de Deus para nós. A primeira revelação é a revelação específica. O que é a revelação específica? É a própria palavra de Deus. Essa é a revelação de tudo que Deus quis passar para nós. Tudo que Deus quis nos ensinar em sua palavra, nesse manual para a nossa vida, um manual de conduta, um manual para nós obedecermos. É essa que é a revelação específica. Também tem a revelação geral. A revelação geral é a obra de Deus de maneira geral, o universo, toda a criação. Isso aí está bem tratado no Salmo 19, onde fala que os céus revelam o poder de Deus e nós temos que nos ater, que às vezes a gente vive tão superficialmente que não presta atenção nessa revelação de Deus. A palavra, que é revelação específica, e também na revelação geral, que é toda a criação de Deus. Agora, a iluminação é o seguinte: esses homens que escreveram a Bíblia, que eram em número de 40, esses homens foram usados para escrever tudo que Deus queria passar para a humanidade. Período de 1600 anos. Foram iluminados, sim. Eles foram inspirados. A palavra é inspirada. E eles passaram pela iluminação, pela capacitação do Espírito Santo de Deus, passaram a narrar tudo que Deus queria que chegasse até nós. Essas são as revelações e a iluminação de Deus. A metodologia hermenêutica. Método significa seguir no caminho, ir direto no caminho, buscar o caminho, uma direção para a nossa vida. E o primeiro método que nós temos é o método da observação. O que é o método da observação? O que Deus quis dizer nesse texto, nesse versículo? Nós temos que observar. Nós vamos primeiramente orar a Deus para que nos ilumine. E depois nós vamos ler. Ler uma vez, ler duas vezes, ler o tanto de vezes que for necessário até memorizarmos. Antes de a gente buscar literatura paralela, buscar livros, postagens na internet, outros recursos para nos instruir. Então, nós temos que memorizar através da leitura repetitiva e sempre pedindo a Deus para nos iluminar, orando a Deus, debruçando sobre o texto para compreendermos exatamente aquilo que Deus quer passar para nós. O segundo método, que é o da interpretação, a primeira maneira de interpretar é nós partimos para análise histórica, porque cada livro da Bíblia foi escrito num contexto histórico diferente, povos diferentes, culturas diferentes. Então nós temos que nos deter nesses fatos históricos para compreendermos a cultura, para compreendermos por que as pessoas agiam daquela maneira, por que foi que Deus falou daquela maneira para aquelas pessoas, por que os costumes eram aqueles. Então nós temos que compreender esse contexto para a gente entender melhor o porquê Deus escreveu daquela maneira. Então é muito importante conhecermos, fazermos uma análise histórica, aí através de leituras complementares, através de concordâncias bíblicas, através de manuais, de livros que possam nos instruir para a gente cada vez mais entender daquela palavra. Nós temos que partir para a análise gramatical do texto. É porque a Bíblia, ela foi escrita em hebraico e grego. O grego koiné, que é mais difícil para nós porque está distante no tempo e no espaço. Aí tem as palavras que têm que ser decodificadas para que a compreensão fique mais fácil. Tem também partes da Bíblia em aramaico
Então, tem que entender essas palavras, esses vocábulos, para que a gente possa compreender o que Deus quer dizer para nós com aquele texto. Isso é muito importante também. E outra coisa que a gente tem que olhar é a aplicação. O que é a aplicação? Esse texto que eu li, esse capítulo que eu estudei, qual que é a aplicação dele para a minha vida? Eu vou analisar. Isso foi para o povo daquele tempo? Isso é para mim hoje? Mesmo sendo para o povo daquele tempo, a palavra nunca volta vazia. Sempre tem alguma coisa, tem para me ensinar, alguma coisa para servir de exemplo para nós. A Bíblia está aí para que nós possamos aplicar os seus ensinamentos. Não adianta ler, conhecer, ser um expert na palavra, se nós não aplicamos esses ensinamentos na nossa vida, porque senão a palavra não tem razão de ser para nós. Que o Senhor nos abençoe a todos. Amém.